A festa da carnalidade está aí. A gente está orando para ele estar cheio do Espírito Santo. Amém? Para a gente ter vontade de pular lá também, irmão. Amém? Se você tiver com o Espírito Santo, você tem vontade, você vê as pausas passando na televisão, você fala assim, aí eu ali, só um pulinho ali, o que tem? Irmão, a carne quer pular carnaval, filho. Amém, não? A carne quer fazer coisa da carne. Então a gente precisa estar orando, a gente precisa estar jejuando, buscando a paz de Deus. Amém? Aleluia. Marcos, capítulo 5, versículo 21. Irmão, nós estamos falando das 7 casas que Jesus entrou e o que ele fez em cada casa. Amém? Só que não está em ordem cronológica. O que é ordem cronológica? Não está na ordem dos fatos. Amém? Essa não foi a primeira casa que Jesus entrou. A primeira casa que Jesus entrou foi aonde ele fez um milagre. Ele transformou a água em vinho. Amém? Mas nós vamos falar dela mais para frente, tá bom? Aleluia. Essa é a segunda casa. Eu estou pregando a respeito da segunda casa. Amém? Que Jesus entrou. Marcos capítulo 5, versículo 21. Todos acharam? Está escrito assim: e passando Jesus outra vez num bar, para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás. Veio por onde? Entre a multidão, e tocou as suas vestes, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem te tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizeram. Então a multidão, que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz, ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns da principal da sinagoga, a quem dissera: a tua filha está morta, para quem falas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhe: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina
se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse-lhe que se dessem de comer. Amém? Pai, muito obrigado pela tua palavra. Fala conosco com misericórdia e graça. Precisamos ouvir a tua voz mais uma vez, em nome de Jesus. Pode se sentar, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, Jesus, ele nunca vai chegar em um momento, ou em uma casa, ou em um local, se ele não for convidado. Sabem que houve um convite para Jesus entrar nessa casa. Houve um trajeto para Jesus chegar nessa casa. Sempre, quando nós precisamos de Jesus chegar em algum lugar que nós queremos que ele chegue, vai haver um trajeto, vai haver um percurso a ser feito. E nós, dentro desse texto, nós vamos enxergar que dentro desse percurso aconteceu muitas coisas, a ponto de Jairo, que era o pai daquela menina, pensar que não haveria solução. Entenda, quando nós olhamos para esse texto, muitos de nós não compreendemos. Ouvimos muito pregando a respeito da mulher do fluxo de sangue, e eu não vou dar tanta ênfase a ela, porque a ênfase aqui é quem chamou Jesus, quem foi atrás de Jesus, quem convocou a presença de Jesus. E eu entendo que você veio aqui hoje procurando a presença de Jesus. Eu entendo que você não veio aqui por causa de pastor, você não veio aqui por causa da igreja, por causa do ambiente. Eu acredito que você veio aqui buscar a presença de Jesus. Eu acredito que você veio aqui buscar Jesus para dentro da sua casa, para que Ele possa resolver algo que você não está dando conta de resolver. Existem situações que nós não damos conta de resolver. Existem circunstâncias que vão acontecendo no longo da nossa vida, no longo da nossa caminhada, que só Jesus pode mudar. Só Jesus pode modificar tudo que estamos vivendo, sendo elas ruins ou sendo ela boa. Quando é ruim, pior ainda. Por quê? Porque nos falta fé para acreditar que Jesus vai fazer. Mas quando nós estamos vivendo uma vida boa, muitas das vezes nós nem lembramos que Jesus existe. Mas eu tenho certeza que você veio aqui hoje, porque você tem certeza que você quer Jesus, não só passando na sua casa, mas você quer que Ele permaneça no seu lar. Por isso que eu digo que Jesus, Ele vai para a sua casa hoje. Eu digo que Jesus vai permanecer dentro da tua casa hoje. E aonde Jesus chegar, em qual casa que Ele chegar, houver morte, vai ter uma palavra de vida, vai ter um transportar de Deus na tua casa, vai ter um transportar de Deus na sua família, vai ter um transportar de Deus na sua saúde. Aonde você precisa, Jesus vai trazer algo novo, algo inesperado. Escute, Jairo era o principal da sinagoga daquele tempo. Parafraseando, Jairo era um pastor de igreja. Jairo era alguém que conhecia a palavra de Deus. Escute, existem muitas pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas não conhecem o dono da palavra. Eu vou repetir isso. Isso é muito forte. Jairo era alguém que ensinava a respeito da palavra. Jairo era alguém que dominava a matéria chamada palavra de Deus. Era alguém que tinha os seus próprios ideais, mas ele não tinha comunhão com o dono da palavra. Irmão, o que eu conheço de pastor que conhece Bíblia, mas não conhece o dono da Bíblia? Como assim, pastor? Tem como alguém conhecer a palavra e não conhecer o dono da palavra? Claro que tem. Existem muitos pastores que não há nele amor. Existem homens e mulheres também que se titulam homens e mulheres de Deus, que não são de Deus, eles são religiosos.
religiosos. Espantem com o que eu vou dizer. Jesus não veio trazer uma nova religião. Jesus não veio trazer uma placa de igreja. Jesus veio trazer a graça que não era dada a qualquer um. Ele veio quebrar os paradigmas, os paradoxos. Ele veio quebrar alguns princípios que tinham sido colocados naquele tempo, que excluíam certos tipos de pessoa. Ele veio incluir as mulheres no meio da igreja. Nenhuma mulher, só uma deu aleluia. Mulher não tinha vez, irmão. O apóstolo Paulo ainda fez o favor de dizer que se a mulher queria saber alguma coisa, perguntasse o marido em casa. E alguns pastores pegam esse texto e batem nas mulheres da igreja. Eu nunca vi uma coisa dessa. Porque cada texto bíblico tem um porquê daquilo que está sendo dito. E Jesus, então, ele quebra tudo isso. Por quê? Porque quem acreditava mais em Jesus eram as mulheres. Que isso, pastor? E os discípulos? E os apóstolos? Eles acreditavam depois das mulheres. Jesus apareceu primeiro para quem, gente? Foi para quem? Foi para as mulheres. Jesus não apareceu para João. Jesus não apareceu para Pedro. Por que não? Será, pastor? Porque o coração dos homens sempre foi mais duro do que o coração das mulheres. Que isso, pastor? Eu sou homem, o senhor está quebrando a gente aqui. Não. É a pura verdade. Homem é turbulento, homem é difícil de acreditar. Vou falar uma outra coisa aqui. Quem que era que sustentava o ministério de Jesus, gente? Era quem? As mulheres. Os homens é difícil de pôr a mão no bolso, eu não sei porquê, irmão. Não são todos, mas os homens, a última parte que converte no corpo dele é o bolso. É sério isso, irmãos? Isso é bíblico, eu não estou inventando nada. Então, existem pessoas, irmão, que conhecem a palavra, mas não conhecem o dono da palavra. Mas se você conhece só a palavra, hoje eu vou te trazer o dono da palavra. Hoje você não vai embora só com a palavra. Tem gente que entra na igreja e fala: eu quero a palavra, eu quero a palavra. Você precisa querer a palavra, você precisa querer o dono da palavra e o Espírito Santo que traz para você revelação da palavra. Amém? Então já conhecia a palavra, mas ele não conhecia o dono da palavra. Tanto que Jesus já vinha fazendo muitos milagres. Só que o dia que ele precisou, ele foi atrás de Jesus. Interessante, irmão, que Jesus não bateu em Jairo. Quando ele chama, quando Jairo chega em Jesus e chama ele para ir na casa dele, Jesus não fez nenhuma objeção. Jesus não fez nenhuma comparação. Jesus não disse para ele assim: olha, você não prega a palavra, por que você mesmo não ora? Por que você mesmo não resolve? Não, Jesus não fez isso. Sabe por que Jesus não fez isso? Porque Ele quer todos vendo as suas obras. A Bíblia diz, irmão, que os milagres seguirão os que creem. E sabe que dentro da igreja 99% das pessoas não creem. Por isso não vivenciam milagres. Sabe que a maioria das vezes a gente diz assim: eu creio, pastor, só da boca para fora. A maioria das vezes a gente fala: receba, sai de fora, não lembra nem o que recebeu. Você está entendendo? Sabe, irmão, nós precisamos levar mais a sério aquilo que Deus está falando com a gente. A gente precisa guardar, irmão, você precisa aprender a guardar as palavras que Deus te fala na tábua do seu coração. Existem pessoas que já receberam promessas que Deus vai fazer algo, mas não lembra nem da promessa mais. Só que a palavra de Deus diz que Ele não é filho do homem para que minta, Ele é filho do homem para que se arrependa. Prometeu Ele não cumpriria, falaria Ele e não traria à tona aquilo que Ele mesmo prometeu. Então, Jesus, Ele
precisava de Jairo, uma obra. Por mais que você não vai ver, irmão, você não vai ver Jairo pregando a graça, você não vai ver Jairo pregando a palavra. Só que eu quero que você entenda, Jairo era como também o apóstolo Paulo, conhecia a lei, fazia menção da palavra, só que as pessoas só vão pregar a graça o dia que conhecem a graça. Pastor, o que é graça? Graça é amor, graça é perdão, graça é regeneração, graça é você se permitir ser mudado por outro. Graça é você começar a viver uma nova vida. Irmão, se você permitir hoje, não é amanhã, se você permitir hoje Jesus entrar na sua vida de verdade, você vai ver que a graça de Deus vai te levar para um outro nível. Ah, pastor, eu sou crente. Me desculpe, irmão, você é crente nada. Nós precisamos nos converter todos os dias. Nós precisamos pedir a Deus para sermos melhores todos os dias. Porque a Bíblia diz que a gente cresce de fé em fé, de graça em graça, de vitória em vitória. Aquilo que nós recebemos ontem já não serve para hoje. Nós precisamos de um ânimo novo hoje. Nós precisamos estar animados para animar outras pessoas. Nós precisamos estar de pé para a gente levantar outras pessoas que estão caídas. Ninguém que está caído consegue levantar alguém. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós precisamos de Jesus, não é só agora na igreja, é 24 horas por dia. No seu trabalho é o momento em que você é mais tentado pelo diabo em todos os aspectos. Para tirar vantagem, para mentir, para não compactuar com ideias satânicas, para não ir em propostas erradas. Então nós precisamos de Jesus direcionando a nossa vida. Então Jairo, ele viu que na sua totalidade ele não conseguia fazer algo pela sua filha, ele não conseguia fazer algo pela sua família. Ei, olha para cá, você sozinho não consegue fazer nada para a sua família, mas se você chamar Jesus, ele entra na sua casa, ele entra na sua família, e aquilo que está morto vai começar a reviver, aquilo que está morto ele vai começar a gerar vida. E vida é abundância. Às vezes a gente fica vivendo uma vida morna. Jesus não tem vida morna. A Bíblia diz em Apocalipse: antes seja frio do que morno, porque morno Jesus vai vomitar. Mas nessa noite eu convido você a você ser cheio do Espírito, a você queimar pelo Espírito Santo, a você nunca mais abaixar a cabeça. Por quê? Porque grande é aquele que te chamou, grande é aquele que te vocacionou. E o Espírito Santo, a promessa de Deus, recebe isso, irmão. A Bíblia diz que Ele não nos deixaria órfãos, Ele mandaria o Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele te consola, Ele te fortalece, Ele te levanta. Eu sinto a presença dele aqui. Alguém está sentindo? Ela sora calabassuia, ele disse, Pedro, Tiago e João ficou preocupado quando ele disse: eu vou morrer. Pensa, irmão, comigo. Pedro, Tiago e João falaram: Jesus, não morre não. Quem vai dar pão para a gente? Jesus, quem vai dar peixe para a gente se a gente pescar? Morre não. Jesus, quem é que vai dar para a gente essa experiência gostosa no Espírito, Jesus? Aí Jesus disse: fique tranquilo, eu vou mandar o outro, eu vou mandar o Consolador, aleluia, meu Deus. Eu vou mandar o Paracleto, eu vou mandar outro que é completo igual eu mesmo, que vai te completar. Eu vou mandar outro que vai viver dentro de você 24 horas por dia. Quando você estiver fraco, ele vai te fortalecer. Quando você estiver triste, ele vai colocar alegria. Quando ninguém quiser conversar com você, você pode conversar com ele, que ele vai te responder. Quem é esse Jesus? É o Espírito Santo, é o meu Espírito que eu vou derramar sobre a igreja. Aleluia. Então, Jairo, ele conhecia a palavra, mas não conhecia o Espírito de Deus. Ele não conhecia o Espírito de Jesus e não conhecia Jesus. Entende, irmãos? Eu já critiquei
regime igreja batista tradicional, que tudo era pecado, tudo. Tudo era pecado, não podia conversar com quem estava no boteco, não podia conversar com quem era mundano, não podia conversar com quem estava fumando, porque senão ia fumar também, não podia conversar com ninguém, não podia conversar, não podia fazer, irmão, só que eu entendo uma coisa, a Bíblia diz que todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. A Bíblia diz, queridos, que nós podemos conversar com todos, nós podemos estar no meio de todos, nós só não podemos fazer parte de tudo. Por que não, pastor? Porque você já faz parte do reino dos céus. Você só pode estar nesse meio se você quiser trazer alguém para o meio do reino dos céus. Tem algumas pessoas que se agarram no salmo primeiro. Não se assente a roda, os esclarecedores. Só sabe esse pedaço do salmo. Gravou só esse pedaço do salmo. Só que como que nós vamos ganhar aqueles que escarnecem se nós não formos no meio deles? Só um convite para vir para a igreja é muito pouco. Nós temos que ter o poder de Deus em nós para dizer: eu quero ir com você. Os sinais seguirão aos que creem. Nós não cremos. Por quê? Porque nós não carregamos sinais. Que isso, pastor? Sou crente há 10 anos, então comece a crer para você ter sinais de Deus na sua vida. Que isso, pastor? Até canto. O que tem? Capeta também cantava. E ele faz muito mais sinal do que muito cantor. Amém ou não? Que isso, pastor? Até prega. O que tem? O satanista também prega. Ele faz muitos sinais. Se nós somos alguém de Deus, irmão, se nós cremos em Deus, nós precisamos carregar sinais. Não, pastor, meu chamado é esse. Seu chamado sabe qual que é? O mesmo de todos. Ide por todo mundo. Jesus não deu chamado só para... Não. Esse chamado é universal. Ide por todo mundo. Ide fazer o que, pastor? Pregar o evangelho. Ensinando a guardar todas as coisas que você tem ouvido Jesus te ensinar. Não é possível que você está 10 anos na igreja e não aprendeu nada. Ah, pastor, você pregar não tem problema. Pregue do seu jeito, da sua forma, porque quem convence é o Espírito de Deus. Tem gente que tem vergonha de falar de Deus, não. Eu gaguejo, eu falo mal, não sei falar o português direito. O que tem, irmão? Me mostra qual brasileiro que sabe falar o português direito. É brasileiro que não sabe falar o português. Quando tem alguma prova de redação, você vê que a gente não sabe nada de português, porque a redação é português. Não é outra matéria. É verdade ou não? Português não é fácil não, irmão. Tá? É uma das línguas mais difíceis que existe. Você foi dotado com ela. Então não despreze o português que você fala. Então olha pra cá, irmão. Não perde não, porque Deus está querendo fazer uma obra na sua vida hoje. Deus não quer você disperso agora, não espera aí que vai mudar algo em você. Você vai sentir, não é o pastor que vai fazer. O Espírito Santo de Deus, ele está aqui dentro dessa igreja e ele está movimentando as águas. O Espírito Santo está dizendo para mim: filho, eles não saem daqui da mesma forma. Eles estão pulando carnaval lá, mas vocês estão aqui na minha presença. Eles estão pulando, adorando o diabo, mas vocês estão adorando a minha santidade, a minha presença. Existem pessoas que têm a capacidade, eles tiveram o direito de vir e não quiseram, mas vocês vieram com dificuldade, atrasado, vocês estão aqui. E Jesus está dizendo: eu agradei de vocês. Já conheci a palavra, irmão. Guarda isso, não adianta anos de crente, não adianta anos de igreja, se você de fato não for homem e mulher para dizer: Jesus me ajuda. Irmão, só Jesus pode ajudar a gente a vencer pecado. Escuta isso. Só Jesus pode ajudar a vencer pecado. Vontade carnal, irmão, você não resiste só virando as costas, tem que pedir a Ele. Porque existem vontades carnais que vêm mais fortes do que a gente imagina. Sim ou não?
mas Ele nos deixou o Consolador e o nosso ajudador. Está fraco, não tem problema, porque é na sua fraqueza que Deus vai aperfeiçoar a fortaleza. Aleluia! A Bíblia diz que é o fraco que ele é forte. Olha que coisa estranha. E digo forte que ele é fraco, eu quero ficar só fraco. Fraco que eu digo, queridos, não é na força, é na dependência de Deus. Aleluia! Tem gente que é tão autossuficiente. Tem gente que diz, deixa comigo. Eu faço, irmão. Eu só faço se for para misericórdia. Eu só faço se for para a mão dele sobre mim. Porque se a mão dele não tiver, o diabo me mata. Se Deus não estiver conosco, o diabo nos mata. A Bíblia diz todos os dias. Quando você sai de manhãzinha para trabalhar, a Bíblia diz que como Jesus foi para a cruz, nós vamos também como se fosse um matador. Sabe o que acontece, irmão? Tem um videozinho ilustrativo disso. Uma criancinha pequenininha, ela só sabe gatear. Ela vai andando, aí ela vai subindo, vai cair do prédio. Aí alguém rapidamente coloca um pedaço de pau, aí ele atravessa. Aí a criança passa, irmão, de um prédio para o outro. Aí vem o outro, tem uns outros trabalhadores com um guincho, com um guindaste. Aí vira, o negócio passa, a criança passa. Aí o carro vai vir, vai atropelar, o sinal fecha na hora. Irmão, assim é a nossa vida na presença de Deus. O diabo tenta te matar 24 horas por dia e o anjo do Senhor. A Bíblia que diz, não é o pastor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa. Oh meu Deus! Acampa, vive na frente, vive na presença. O anjo do Senhor é uma representabilidade do próprio Deus. Deus vive com você 24 horas por dia. Quem é pedreiro, trabalha com maquita, às vezes dá um mole, a maquita mesmo era para ter decepado a mão, mas o anjo do Senhor estava ali. Às vezes eu sou pintor, eu subo numa escada, a escada dá aquela tremida, a gente cai, mas não machuca, sabe por quê? Porque o anjo do Senhor está ali. Ah, meu Deus, a Bíblia diz que todas as vezes que você vai dormir, você morre. Só que todos os dias, pela manhã, o anjo do Senhor vai lá e não permite o diabo ser para a sua vida mesmo. Porque todos os dias o diabo vai lá, mas Deus diz, esse é meu, essa é minha, esse tem a marca, essa tem a marca da promessa. E você não morre, sabe por quê? Porque você é um homem ou uma mulher de promessa. Talvez você não acredita mais nessa promessa que se Deus te fez, não é verdade? Mas Deus está me usando para dizer para você, as promessas que eu fiz com você ainda continua de pé. Se você tem glória, glória. Se tem aleluia, porque o Espírito de Deus está me autorizando a dizer, você ainda é meu. Oh. Pastor e o Jairo, calma que nós vamos no Jairo agora. No meio termo, então o Jairo consegue levar Jesus. Agora imagina. Porque, irmão, o nosso problema não é só chamar Jesus para ir para a nossa casa. O nosso problema é a gente continuar crendo no meio da circunstância, no meio da renda da casa. Porque, olha, no meio da casa ou no meio do percurso pode acontecer coisas indesejadas. Pode acontecer situações que nós não esperamos. E no meio daquele trajeto, escute uma coisa. A Bíblia diz que Jesus, ele se retirava para o monte para orar. Jesus, ele se retirava. Irmão, todas as vezes que eu e você oram, se você me der um glória por causa disso, a partir de você tem que orar. Hein? Essa semana você tem que orar. Esse mês você tem que orar. Para quê, pastor? Para isso acontecer. Calma que eu vou te mostrar agora. Jesus orava, irmão, por isso que os sinais acompanhavam ele. Não tem como eu e você crer nas coisas de Deus sem oração. Não, pastor, não, porque quando você ora, você tem contato com o mundo espiritual, você tem contato com coisas sobrenatural. Quando você não ora, você só tem contato com coisas carnais. Mas quando nós oramos, nós entramos em outra esfera, nós entramos em outra dimensão. Então Jesus orava, Jesus falava com o Pai, Jesus estava sempre com o Pai. Vou ligar o microfone aqui, peraí. Oi. Glória a Deus.
assim, olha, quando você for orar, diga assim: Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome. Sabe orar? Não, fala assim: papai, eu estou aqui. Jesus disse que ele é seu pai, não é eu que vou dizer não. Você precisa pedir o Espírito Santo para colocar as palavras certas na sua boca. Jesus também disse que nós não sabemos orar como convém, mas ele disse: enquanto você não souber orar, peça ao Espírito Santo que ele vai te ajudar a orar bem. Às vezes a gente ora e a gente não recebe, a gente fala assim: nossa, parece que o céu está de bronze. Por quê? Porque você ora e nada acontece. Sabe por que não acontece? Porque às vezes a gente está orando e está orando mal. A gente está pedindo mal, pastor Tiago. Então a gente precisa orar, pedir para que Deus alinhe a vontade dele com a nossa vontade. Então, no meio do caminho, Jesus orava. Então, todas as vezes que a gente ora, a gente fica cheio do poder de Deus. Olha para cá. A menina que pode, de vez em quando ela levanta, eu só levantando a mãozinha recebendo. Olha para cá. Quando você ora, você fica energizado. Tem vezes que eu estou orando, eu oro, eu vou para um monte, depois eu vou minha mão estalando. Você acha que eu disse: eu estou electrocutado, eu estou cheio de energia? Você está. Quando você está assim, irmão, você está cheio do poder de Deus. Só que tem gente que fica cheio do poder de Deus e não esvazia nunca, sabe por quê? Porque não ora para ninguém. Ore para alguém. Exerça a sua fé. Exerça a fé. Eu vou falar algo aqui, ó. Jesus disse assim que ele estava indo para lá, sabe para quê? Para ele pôr as mãos sobre a menina. Tem gente que chega em casa e fala assim: eu não vou pôr a mão em ninguém, eu vou orar de longe. Isso não é bíblico, pôr a mão. É bíblico, irmão, pôr a mão. É bíblico ungir com óleo. Tem gente que não gosta. Não, pode ungir com óleo, não. Quem disse que não pode? Eu já ouvi casos que o unge fica endemoniado. E aí, irmão, se ficar endemoniado, você expulsa o capeta. Amém ou não? Amém. Você foi chamado para expulsar demônios, curar os enfermos, levantar os acamados. Então Jesus ele está vindo em impor as mãos. E hoje não é na noite que eu vou impor as mãos. Amém? Aleluia. Vou impor as mãos, pastor, mas eu não estou endemoniado, eu não estou doente, não tem problema. A Bíblia diz também que o Espírito Santo que está em mim pode ativar os dons que está em você. O apóstolo Paulo diz para Timóteo isso aqui: Timóteo, desperta o dom que está em ti através da imposição das minhas mãos. Por que será que às vezes, irmão, as pessoas tocam na gente e sentem um negócio diferente? Quem já sentiu um negócio diferente quando toca? Irmão, teve uma vez que eu estava no congresso, que está cheio do poder de Deus, não que tocou em mim. Parecia que tinha tocado em mim 220. Eu falei: meu Deus do céu. Só que a maioria das pessoas não acredita, pastor, até o negócio acontecer. Deixa eu te falar uma coisa. Tire essa incredulidade dentro de você hoje. A Bíblia diz que tudo. A Bíblia diz que é a metade. A Bíblia diz que é só um terço. A Bíblia diz que é tudo. A Bíblia diz que absolutamente tudo é possível. Aleluia, meu Deus. Você vai crer hoje. Hoje você vai sair daqui crendo que Deus mudou a sua história. Eu estava orando hoje à tarde. Esses filhos chegaram aí e me incomodaram com a minha oração. Me dá a chave, eu pego chave, Ana. Deixa eu no céu aqui. Falei: Deus, eu creio que o Senhor está mudando a história dessa igreja. Aleluia, meu Deus. Aí o Espírito Santo falou assim: tu creste certo. Porque antes das coisas ficarem perfeitas, as coisas ficam uma bagunça, que ninguém entende nada. Falei: então eu creio que o Senhor está mudando tudo. Falei: mas me mostra alguma coisa que o Senhor está mudando. Ele: mostro.
A primeira coisa que eu vou mudar na vida desse povo, falou assim, desse povo, é que eles compram e não dão conta de pagar. O sinal que eu vou dar na vida deles é que eles vão comprar e não dar conta de pagar. E eu falei, mas só isso? Irmão, porque quando a gente está orando, a gente fica meio ousado, não é? Falei, só isso? Comprar e dar conta de pagar? Isso é um pouco. Ele falou assim, meu filho, tem pessoas na igreja que estão com dívidas perpétuas. Falei, que é isso? Dívidas perpétuas? Então eu estou nesse negócio. Falei, eu quero ser livre da dívida perpétua. Qual que é a dívida perpétua, pastor? A dívida perpétua é que todos os meses você paga as mesmas contas. Você não consegue sair. Só que Deus está mudando isso hoje. Você Deus está mudando isso hoje. Escute. Jesus está indo. Já ele conseguiu convencer de ir. Só que no meio do caminho, Jesus está empoderado, irmão. Jesus está cheio do poder de Deus. A multidão está feliz. Sabe por quê? Porque aonde ele passava havia milagres. Por que havia milagres, pastor? Porque em todos os lugares que ele passava, não era porque ele era Jesus, era porque as pessoas criam que ele era Jesus. Sabe qual é o nosso problema? Eu sou pastor e eu tenho que acreditar, irmão, que o poder de Deus excede qualquer doença. Eu tenho que acreditar e orar pelas pessoas acreditando que Deus já fez, não é em mim, mas é porque Ele é porque Ele pode. Às vezes a gente prega uma palavra, nem a gente mesmo crê na palavra que estamos pregando, mas Jesus está me usando para dizer, a partir de hoje esse negócio muda. Você prega aquilo que você acredita, você vai começar a viver aquilo que você prega. Deus vai começar a te usar de uma forma sobrenatural. Pastor, vai me usar para quê? Para o nome dele ser glorificado através da sua vida. Ah, pastor, mas o que mais vai acontecer? Vai acontecer como acontecia com Eliseu. Ali vai um santo homem de Deus, ali vai uma santa mulher de Deus. Sabe por quê? Porque os sinais seguirão aos que creem. Jesus, ele estava indo. Então ele indo, aparece uma mulher, e eu vou usar uma expressão, rouba um milagre. Essa mulher tem isso, particularmente, veridicamente, roubou, pastor João, um milagre. Como assim, pastor? Jesus era Deus, sim ou não? Mas ele não usurpou usar o poder dele como Deus absoluto. Ou seja, os milagres que ele fez não foi porque ele era Deus. Ele precisava buscar o Deus Pai igual eu e você precisamos. Ele precisava ter comunhão com Deus igual eu e você precisamos. Ele tinha que ter um lugar, irmão, oh meu Deus do céu, ele tinha que ter um lugar reservado. Qual que era o lugar reservado de Jesus? O monte. Pastor, então, eu passo no monte porque me falaram que no monte não posso. Jesus orava só no monte. Mas ele disse também que as pessoas que não podem ir no monte se entrar dentro do quarto e fechar a porta e orar o Pai ao secreto. Aí ele diz assim, ó, você ora o Pai ao secreto, mas a gente gosta de recompensar publicamente. Oh Deus poderoso. Jesus, ele orava no monte e dizia, não sei o que ele dizia para o Pai, não sei se ele dizia, Pai, eu estou aqui na terra, estou aqui como homem, eu preciso curar pessoas, eu preciso salvar pessoas, eu preciso cumprir o propósito, não sei se era isso, mas eu tenho uma certeza que quando ele descia do monte, ele impunha as mãos e as pessoas eram curadas. Ele orava e dizia, ele apresentava a Deus, as coisas multiplicavam. Eu convido você a você apresentar o que você tem a Deus, e as coisas que você tem se multiplicarem. Eu convido você a orar a Deus e dizer, Deus, eu não posso nada, mas o Senhor pode todas as coisas. Aquela mulher, ela ouviu falar que Jesus estava ali. Escute isso. As pessoas só vão conhecer que você é um homem de Deus, não é Deus, se os sinais te acompanharem. Às vezes a gente quer uma igreja cheia, mas a gente não produz sinal. Pastor, não é a gente que produz, é você, através de Jesus.
O apóstolo Paulo diz que nós somos pequenos deuses. Pastor, não é errado usar a expressão, vai brigar com o apóstolo Paulo, não é comigo? Está lá na Bíblia. E ele usou a expressão de pequenos deuses, por quê? Porque nós conseguimos fazer as coisas que Jesus fez. Foi o próprio Cristo que disse isso. Jesus disse que se nós acreditarmos, se nós crermos, vamos fazer obras maiores. Então eu te convido a fazer a obra grande. Convido você a pensar grande. Escute isso aqui. Convido você a pensar fora da caixa. O que é fora da caixa, irmão? O salmista Davi disse para Deus assim: Deus, o que darei eu para ti? O que eu te darei dentro de todos os benefícios que o Senhor tem me dado? Davi fez essa pergunta. Às vezes a gente fala para Deus: Deus, o que eu vou te dar? E eu vou te dar uma deixa: dê tempo para Deus. Como ter tempo, pastor? Fique tempo na presença dele. Gaste tempo com Deus. Gaste tempo na presença do Senhor, irmão. Eu não estou dizendo para você orar 2, 3 horas. Não. Ore de manhã cedo um pouco. Ore um pouco à tarde. Ore um pouco à noite. Mas ore como o apóstolo Paulo ensinou, sem cessar. Comece você, mulher, a pegar o hábito quando você estiver fazendo comida. Converse com Deus como se você estivesse conversando com seu marido. Está lavando roupa, converse com Deus. Peça a Deus uma unção sobrenatural. Peça a Deus que quando você que canta, quando você estiver pregando, cantando, as pessoas sejam impactadas com a presença de Deus na sua vida. Você que toca, quando você estiver dedilhando ali, as pessoas começam a arrupiar e falar: que é isso? Que unção é essa? Sabe por quê, irmão? A unção está no nosso contato com Deus. Quanto mais contato com Deus você tiver, mais poder de Deus vai se manifestar. Então, quando Jesus está aí, a mulher toca em Jesus. Jesus não orou. Jesus não tocou ela, mas ela tocou em Jesus. Estou terminando. A Bíblia diz que automaticamente, na hora que ela encosta, estanca o sangue. Só que escute. Antes de eu chegar lá na Thalita, tem muita gente que toca em Jesus e estanca o sangue. Jesus não quer estancar, Ele quer curar. Aleluia. Estancar é um momento, curar é para sempre. Aleluia. Jesus não quer te dar algo passageiro. Não. Ele não quer te dar uma felicidade passageira. Ele não quer te dar um milagre passageiro. Ele quer te dar um milagre publicamente. Ela tocou, ela roubou o milagre, sim, mas ela teve que reconhecer: foi eu que toquei. Quando ela reconhece o milagre, ele diz: então agora você pode ser curado desse mal, porque você só foi estancada, mas eu fui levantado para cessar qualquer mal. Você também pode fazer igual. Você também pode fazer, meu irmão. Ah, pastor, eu não sou capaz. Para com a síndrome de Moisés. Para com essa síndrome de Moisés. De dizer que você não pode, que você não consegue, que ninguém te ajuda. Deus levanta alguém para te ajudar. Se você não conseguir falar, Deus levanta um arame para andar contigo do seu lado. Mas eu não sei falar. Quem fez a boca do homem foi Deus. Ali naquele momento, então, aquela mulher, ela é curada totalmente. E quando é curada, escute, naquele momento, os outros principais dos fariseus, ou da sinagoga, chegou e disse para Jairo assim: Jairo, não incomode o mestre do irmão. Tem pessoas que não querem que você continue trabalhando, construindo uma intimidade com Deus. Oh meu Deus, se você não der glória nisso. Existem pessoas que não conseguem ver você orando. Você posta lá no seu status: estou uma semana em oração. Tem pessoas que dizem assim: eu não estou conseguindo orar nada, tomara que esse irmão também não consiga. Você duvida disso? Você está duvidando disso? Tem muito crente para comer, irmão. A Bíblia diz que uma oração contrária, pastor Tião, é como obra de feitiçaria. Tem gente orando pedindo para o emprego abrir, tem gente orando para o seu emprego não abrir. Tem gente orando para casar e outra orando para separar. Tem gente subindo um monte, fazendo campanha para a sua vida dar errado, sabia disso? E não é da macumba não, é da igreja. Que é isso, pastor?
que igreja é essa? A igreja. Não é a nossa, né? Não sei. Talvez pode ter um endemoniado aí no meio. Sei não. Ele não conhece os corações, não é verdade? Mas deixa eu te falar uma coisa. Todas as vezes, escute, que você começar uma comunhão, vai ter alguém para te lançar uma palavra. Não incomoda o mestre, não. E eu vou ser usado para dizer, pastor Tiago, que incomode o mestre. Eu vou ser usado para dizer, incomode ele de manhã, incomode ele à tarde, incomode ele à noite, incomode pela madrugada. Todavia, quando você acordar para ir no banheiro de madrugada, não só vá no banheiro, fala, Deus, eu acordei. Eu sei que eu vou no banheiro, mas eu quero falar um tiquinho com o Senhor. Obrigado, Senhor, porque eu acordei. Eu estou indo no banheiro, vou dormir de novo, mas eu estou com a vontade de falar com o Senhor. Deixa esse negócio queimar no seu coração, a ponto das pessoas sentirem inveja da presença de Deus em você. Pastor, inveja não é de Deus, não. Na sua vida, não. Mas se a pessoa estiver sentindo inveja de você, o problema é dela. Por que, pastor? Não, porque quando a pessoa tem a presença de Deus, causa inveja nas pessoas que não têm a presença de Deus. A inveja se tem, sabe o quê? Da cobiça. Sim ou não? Quem tem inveja, não tem inveja de qualquer coisa, tem inveja de prazer. Então, quando as pessoas vieram dizer para Jairo, não incomoda o mestre mais não, sabe o que Jesus disse? Crê somente. Irmão, o poder está no crer. O poder não está na situação difícil, o poder está em você continuar crendo. Porque quem continua crendo, ele continua fazendo. Você continua crendo, ele faz um pouquinho aqui. Você continua crendo, ele faz um pouquinho ali. Creia somente. Quer construir coisas grandes? Creia em coisas grandes. Aí a Bíblia diz, irmão, que Jesus, ele é mestre de ver. Olha para cá, estou terminando agora. Jesus estava dizendo assim agora: já que a multidão está me oprimindo, está me apertando, olha para cá. Jesus agora dispersa a multidão, porque para ter comunhão com Ele, para ter intimidade com Ele, não tem como ser com a multidão. Oh meu Deus. Jesus vai dizer assim, ó, deixa a multidão aí, Jairo. Eu quero entrar na sua casa e vou levar só quem é mais chegado junto comigo. Só vai entrar conosco lá dentro da sua casa, Jairo. Pedro, Tiago e quem mais? João. Será que é porque esses três eram muito chegados de Jesus, irmão? Não mesmo. Quem falou não? Não mesmo. Sabe por que Jesus levou esses três lá dentro? Porque eram os mais incrédulos. Sabia que as pessoas mais chegadas de Jesus não são as melhores? É as piores aos olhos de todos, mas é as melhores aos olhos de Deus. A Bíblia diz, irmão, que muito pede perdão, muito é perdoado. Você já viu que tem pessoas que falam assim, não, eu vigio perdão. Eu vigio para não ficar pedindo perdão. Quem já ouviu falar? Bom, a gente vigiando, a gente pisa na bola dos outros, é verdade? Mas o importante é pedir perdão. O importante é pedir perdão. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Sabe o que é misericórdia? Favor não merecido, graça de Deus. Então Jesus leva os três que mais precisavam ver o milagre. Deus vai te levar em lugares, agora isso é uma profecia para a sua vida. Deus vai te levar em lugares, você vai entrar em lugares que pessoas não vão entrar, não é porque você é bom, mas Deus quer te mostrar o sobrenatural. Deus quer fazer de você uma pessoa melhor. Deus vai fazer de você um grande homem, uma grande mulher. Por isso que Ele vai te levar em um lugar chamado lugar da intimidade. É no lugar da intimidade, irmão, que os maiores milagres acontecem. E hoje eu estou inspirado a pregar, irmão. Se não fosse o tempo, eu virava a noite pregando.
Primeiro está chorando. Escuta aqui. Primeiro está todo mundo chorando. Tinha umas mulheres chamadas carpinteira, que elas eram contratadas para chorar nos velórios. Chegaram lá que está de meu povo, meu Deus, pagado, irmão. Aí nasceu a famosa lágrima de crocodilo. Tem gente, irmão, que eu já fui muito velório. Velório é um lugar triste, ou não? E, irmão, às vezes eu vou no velório assim que eu vejo lá uma senhora deitada, igual a última vez eu fui no velório, uma senhora dá vontade de chorar. Eu falei, vou chorar aqui, mas deve perguntar o que você é, minha mulher? Aí eu saio fora do velório. Tem tanto de capela, né? Então a gente passa por várias capelas até chegar à capela que a pessoa não conhece. Irmão, porque a situação ou a circunstância nos leva a fazer coisas que a gente não está nem com vontade. Só que quando chegou ali, tinha um tanto de gente chorando. Jesus então olha e fala assim: pode parar de chorar. A menina não está morta, ela está dormindo. Aí, irmão, você pensa bem, pastor? A mesma hora que eu vou ficar assim. Que isso? Aí imagina a cabeça de Jesus. Aí está chorando agora. Falei que está dormindo, está rindo. Está no texto. Está no texto que todos começaram a o quê? A rir dele. Jesus também era engraçado, né, irmão? A menina morta, todo mundo lá chorando já tinha tempo, a menina gelada. Está morta não, tá? Tem que rir mesmo. Só que Jesus ele já estava trazendo algo sobrenatural. Irmão, andar com Jesus é loucura. Você que é muito certinho, começa a ficar louco. Tem gente que eu sou pautado na palavra. Então, para ser pautado na palavra, tem que ser doido. Porque a Bíblia diz que o Evangelho é loucura aos que pregam, aos que escutam. Loucura. Você já parou para pensar nessa conversão que loucura que foi? Tem de louco, irmão. Outro dia eu estava pensando, rapidinho, não fala esse dia. Outro dia eu estava pensando assim, que tem de doido? A gente prega a palavra toca nos outros, os outros choram, se converte e aceita Jesus. A pregação do Evangelho é uma coisa de louco, irmão. A gente prega uma palavra que há mais de 2000 anos foi escrita e surge efeito hoje como se tivesse sido escrita agora. A Bíblia diz que Jesus falou assim: já que vocês estão todo mundo rindo também, vocês não vão suportar ver o milagre. Agora se vão virar fora. Aí, queridos, escute. Ele entra na sala com Pedro, Tiago e João. O primeiro nível de intimidade, algumas pessoas ainda veem a gente e não acreditam porque o milagre ainda não se materializou. Mas agora Jesus fala assim: aonde está a menina? Está no quarto. Então agora só vai entrar eu, você, Pedro, Tiago, João, a mãe e o pai da menina. O resto fica tudo ali fora. Quando eles entram, irmão, agora pensa bem. Pedro era turbulento, sim ou não? Sim ou não? Tem vários textos dele perguntando, cutucando o João. Pergunta, João quer saber. Lembra da passagem? Um de vocês vão trair. Perante a Pedro. Não. João pergunta assim: o que é? Será que é eu? Aí o João fala, o Pedro fala assim: não, é eu, Senhor. Aí Jesus fala assim: é aquele que olhava o bocado do meu prato. Esse é tão burro. Esse é tão burro que na hora que acaba de falar, Judas vai e molha o pão, come, pega e sai, irmão. E eles falam assim: será que Judas foi comprar alguma coisa? É um trem de louco, não? Agora escute, eu vou finalizar. Aí quando eles estão todos lá, agora pensa, irmão. Pedro não tinha visto ninguém ressuscitar. Agora imagine, irmão, porque olha, tem situação que ele fala assim: agora eu quero ver.
É ou não? E ali Jesus dá uma ordem, fala, Talita cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo. Irmão, o poder está nas nossas palavras. O poder está em você crer, você liberar a palavra acreditando que já aconteceu. Quando ele fala, a menina se levanta, se assenta e ele fala, pode dar de comer ela tinha 12 anos. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você é essa menina que Jesus entrou na casa hoje. E você não tem se alimentado há muito tempo. Jesus está dizendo para alguém aqui, eu quero te alimentar. Eu quero te dar um alimento sólido. Eu quero suprir todas as suas necessidades. Jesus está dizendo para alguém aqui, ó, tudo que não aconteceu na sua vida até agora, eu, o Senhor, quero prover na sua vida. Seja ela espiritual, material, Jesus está querendo te dar algo novo. Fica de pé, querido. Pode ficar sentado, pode ficar sentado. Fala os demais que podem ficar de pé, por gentileza. Eu sei que tem pessoas aqui que têm dons e não estão sendo exercitados seus dons. Existem pessoas